Daniel 8. No ano terceiro do reinado do rei Beluzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elam, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, ele, porém, fazia segundo a sua vontade. E assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro que para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, que se tornou de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Se engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, e o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos
se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado seu esforço de mãos humanas. Sem esforço de mãos humanas, a visão da tarde de manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e falei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linguagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jeremias, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Mas como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois temos rebelado contra ele e não obedecemos a vós, Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a multidão e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos conservar, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas ordens que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte,
porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considerem, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe 7 semanas e 72 semanas as praças e as circunvalações e as reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que será determinada se derrame sobre ele. Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés,
Porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis uma como semelhante dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. E ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel 11. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais que todos, e tornado forte por suas riquezas, e pregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ele porém não permanecerá para restabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim o que a trouxeram e seu pai, o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um cito do rei, renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas com os seus objetos preciosos de prata e ouro levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este, porém, em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele,
A multidão será levada e o coração dele exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá no campo a multidão maior do que a primeira. E no cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados da violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará de acordo com ele e lhe dará uma jovem casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as suas terras do mar e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem iras nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança, apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente, virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará seus próprios projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande, muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem dos seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também eles, dois reis, se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a sua aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez com que foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quintim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atenderá ao que estiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, estabelecendo a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo, ensinando a multidão, a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, eles serão ajudados como pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará
segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos céus falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconheceram, multiplicar-se-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio no tempo do fim. O rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Daniel 12. Nesse mês se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até que aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre à eternidade, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança.